Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta Convite para desacostumar as palavras. Eis o nosso convite para desacostumar as palavras. Para iniciar o nosso encontro, eu gostaria de compartilhar um poema do poeta Manuel de Barros, se chama Uma Didática da Invenção. São trechos onde ele vai construindo um pouco o que seria essa didática da invenção. Eu vou compartilhar um trecho desse poema, que é um poema mais longo, e a gente inicia nossa conversa refletindo um pouco a partir desse poema. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. A gente parte então desse poema, que eu acho que ele demonstra bem essa perspectiva que o próprio nome da videoaula, o nome que eu escolhi para a videoaula, já tenta realizar essa abertura. Além da palavra convite, tem também o fato de desacostumar as palavras. Isso pressupõe que as palavras estão acostumadas. Manuel de Barros diria que elas estão gastas, que a gente precisa desfazer o costume, desacostumar essas palavras. Esse trecho do poema é muito bonito para a gente pensar essa relação. Então, uma criança que olha um rio que ela tem uma relação, porque é um rio próximo à casa dela, então é uma imagem que compõe a experiência e a percepção dela de mundo, e ela faz a imagem de uma cobra de vidro mole. Essa cobra de vidro mole convive então com essa criança, com essa imagem desse rio próximo à casa dela. Então depois passa um adulto, passa um homem e diz: não é uma cobra de vidro mole, é uma enseada. Aí tem quase dois arquétipos dessa relação, como se a criança estivesse num estado de poesia e o homem que vem com a palavra enseada, e aí o poema diz que o nome empobreceu a imagem, ele vem nessa perspectiva do adulto, quase como se o tornar-se adulto envolve também essa relação com algumas palavras que estão prontas, com algumas respostas que estão prontas. E muitas vezes o processo da escrita, de encontrar um processo de escrita, um processo autoral com a escrita, é um processo que se aproxima muito mais do estado de infância, no sentido que, como essa linguagem, a criança ainda está jogando, está brincando com a língua, as palavras ainda elas não se solidificaram. Então o lugar do verbo, o lugar do substantivo, essas imagens ela ainda têm capacidade de formulações. Muitas vezes no processo de aquisição de uma língua, a gente vai sedimentando os espaços e depois a gente para de entender essa língua como um jogo, porque a escrita ela tem essa dimensão na civilização ocidental sobretudo, mas nessa perspectiva dos países que foram colonizados, esse processo é ainda mais brutal, da escrita ser uma forma de poder. A escrita é uma forma de poder, ela é uma divisão entre acessos a espaços de poder. Então, esse entendimento de que quando você está escrevendo, normalmente a memória que seu corpo carrega em relação a esse saber, em relação a essa prática, ela tem uma tendência de ser uma memória de estresse, uma memória que você se sente avaliado, você escreve porque você escreve copiando o que está na lousa. E é interessante também a gente pensar na cobra de vidro mole e pensar em outros enunciados que são muito comuns nas escolas. Eu ainda ouço e eu ouvia muito quando eu era estudante ali, tanto no fundamental quanto no médio.
essas perguntas que denotam um pouco essa relação com as palavras durante o período escolar, que são as perguntas: é para responder com as minhas palavras? Você já ouviu isso? É para responder com as minhas palavras ou é para responder com as palavras que estão no livro, que estão do autor, que já estão validadas? Porque se for com as minhas palavras, eu vou ter que fazer um outro jogo. Porque, de certa forma, durante o período da escolarização, se não houver esse cuidado e essa atenção, a gente vai entender o processo de conhecimento como reprodução de um kit de respostas prontas. Então, essa pergunta eu acho ela muito emblemática no contexto da escola, né? Então, é para responder com as minhas palavras? Quer dizer, as minhas palavras importam aqui nesse jogo? Tá valendo a cobra de vidro mole? Ou eu tenho que copiar a palavra enseada, que é o que está no livro? Então, e é interessante porque isso que o Manuel de Barros propõe por meio desse poema, ele causa também um deslocamento num certo imaginário do que significa a pessoa que escreve. A pessoa que escreve e a pessoa que lê, ela tem dentro do senso comum como se fosse o imaginário da pessoa que é inteligente. Porque nós temos uma noção, muitas vezes validada, de inteligência que passa por uma noção ocidental que segmenta, né, a mente do corpo. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, que está realizando uma dança de uma forma muito bonita, um atleta, a gente vai entender isso como talentoso, como habilidosa, a gente não vai entender como inteligência. Porque inteligência, dentro dessa perspectiva da civilização ocidental, é algo estático, é algo do reino das palavras e segmentado do corpo, né? E é interessante a gente notar também que a figura, talvez, mais emblemática na civilização ocidental acerca do pensamento é uma estátua, que é o pensador, né? Não sei se já viram aquela estátua do O Pensador. Ele é uma estátua, ou seja, o pensar na civilização ocidental muitas vezes é um pensar parado. E a escrita também, muitas vezes a gente se relaciona como, não é o corpo que escreve com sua memória íntegra, com a sua pele. A gente pensa muito nessa relação da escrita. Pensa aí quando você já teve algum tipo de bloqueio. Travou os enunciados que nós utilizamos. Deu branco, não está saindo mais nada. É interessante a gente notar que, por pensar linguagem, a nossa mente produz texto de forma incessante. Então nós não temos problemas com produção de texto, porque na nossa mente os textos são produzidos de forma ininterrupta. A questão é a que se destina esse texto. Qual que é o caminho desse texto? Esse texto ele foi solicitado por quem? Quem vai ler? Como você se sente? Mais do que isso, qual é a memória que você tem e que você mobiliza toda vez que você escreve? Porque além da memória, de você se lembrar que talvez você tenha lido alguma coisa em voz alta e tenha gaguejado e as pessoas tenham rido de você, isso gerou um processo traumático, para além do ato da lembrança, existe uma memória que é uma memória do seu corpo todo. A sua pele tem uma memória, o seu corpo tem uma memória quando você escreve, quando você lê. Se ela não é uma memória afetiva, se ela é uma memória tensa, o seu corpo não quer revisitar esse estado. Então esse estado da escrita ele precisa ser ressignificado. Senão você vai sempre estar buscando uma escrita que é enseada. Você quer escrever toda vez enseada, mas o seu corpo está querendo escrever cobra de vidro mole. Só que não foi solicitado cobra de vidro mole. Talvez nesse espaço dessa escrita nem seja isso que esteja em jogo. Por isso é importante você que quer ter uma relação com a escrita autoral, que você pense nessa relação primeiro, de que você escreve, né, na sua mente de forma ininterrupta e muito veloz. Inclusive, nossa mão, o nosso ato físico não consegue acompanhar a quantidade de textos que nós formulamos mentalmente. Então, você não tem problemas com a produção. Essa palavra precisa ser desacostumada porque em algum momento da sua trajetória
você criou uma relação com essa escrita. E uma relação no sentido que você fixou uma memória. E agora essa memória precisa ser ressignificada. Então, a gente não vai mais pensar e ter essa figura estática, né, do pensador como uma referência poética. A gente vai pensar mais nas contribuições dos povos originários, nas contribuições das etnias africanas, nesses outros saberes que também compõem o Brasil, que são esses saberes que pensam o ato de pensar que ele não está segmentado, corpo e mente. Ele é um corpo que pensa, né, e que tem uma memória de forma integral. Ele não está separado, não está segmentado. E é interessante também porque a gente vai entrar num outro rumo, que é essa ideia de que as pessoas que escrevem, que trabalham diretamente com a escrita, são pessoas que sabem. Né? Eles têm uma certa excelência no saber. Você só escreve um livro de poesia, um livro de contos, um romance, porque você sabe muito. E aí eu quero convidar um outro autor que eu gosto bastante, que é o Mia Couto, que o Mia Couto ele vai brincar um pouco com essa noção. Ele foi convidado para escrever um texto numa Bienal de Arte de São Paulo, quando o tema foi incerteza. Então ele falou um pouco sobre narrativa e incerteza. E tem um trecho que eu vou compartilhar com vocês que eu acho bem bonito, que ele fala um pouco sobre essa relação do escrever e saber. Né? Então eu vou compartilhar esse texto e a gente conversa um pouco também sobre essa relação de escrever e saber. Acredita-se que o escritor entende e comanda os processos de criação de que ele é sujeito. Alguns escritores serão donos desse saber. Eu não. Eu escrevo porque não sei. A preparação para a viagem da escrita implica, no meu caso, o despojar de toda a bagagem. A construção de uma narrativa implica estar disponível. E para se estar completamente disponível, há que deixar de saber. Há que deixar de estar ocupado por certezas. Então, eu acho muito bonito, e eu acho que tem um diálogo entre o Mia Couto e o Manuel de Barros, nessa relação de estar atento e estar disponível e utilizar, então, a escrita como um espaço de indagação, não de resposta. Utilizar o espaço da escrita não porque eu sei, mas porque eu tenho dúvidas. E eu tenho tantas dúvidas que eu compartilho essas dúvidas por meio de um texto poético. Porque eu sou atravessado pelas dúvidas do mundo. Porque eu não entendo eu estranho as relações que eu observo no mundo. Não porque eu sei. E é interessante porque tanto o Manuel de Barros quanto o Mia Couto, eles se chocam, como eu estava falando, com essa noção do intelectual, talvez, na civilização ocidental, daquele que... Outro enunciado que talvez você deva ter ouvido, assim, a gente ouve com frequência. A minha vida daria um livro. E quando a pessoa pensa nisso, que a vida dela daria um livro, talvez ela esteja pensando, ou esse ano daria um livro, essa noite. Porque aconteceu muita coisa. Então, pensa uma relação de talvez um excesso de acontecimentos, ou acontecimentos diferentes, uma vida agitada, como matéria de uma escrita poética, matéria da literatura. E é engraçado porque a gente vai ver na história da literatura várias escritoras e escritores, que se você for olhar a vida deles, talvez, não sei se eles chegaram a falar para alguém que a vida deles daria um livro, porque é uma vida com acontecimentos comuns, corriqueiros. Mas existe, na verdade, uma atividade mental. Não existe só... A escrita não é feita só de uma sucessão de acontecimentos e quando acontece muita coisa eu saio escrevendo. Na verdade, já acontece muita coisa no nosso plano mental, no nosso espaço mental. E é nesse espaço que inicia a escrita. A escrita, então, ela tem uma relação com uma percepção de mundo. Né? O Manuel de Barros traz também um enunciado de poesia como infância da língua. E esse estado, essa aproximação desse estado de infância, porque é o estado que nós... temos um certo direito, nos damos o direito às perguntas. E aí quando depois nós temos uma aceitação das respostas,
talvez esse estado seja menos poético, ele se indague menos sobre as relações do mundo, e talvez ele também não se expresse por meio da escrita, ou quando se expressa, normalmente a escrita que é solicitada é a escrita da palavra gasta, é a escrita acostumada, dessas palavras acostumadas. Então, para a gente refazer essas noções, né, com essas palavras, a gente tem que deixar ser visitado por um estado de infância, né? Um estado de atenção. Existe algo eu acho muito engraçado a gente pensar e muito incrível a gente pensar que toda vez que uma pessoa escreve, pense aí você, toda vez que você escreve, você é o primeiro leitor de si mesmo. Isso é inevitável que ocorra. Nós não conseguimos escrever um enunciado sem que mentalmente a gente vá lendo o que a gente está acabando de produzir. Isso faz com que muitas vezes esse estado de indagação, de incerteza, ele quer se expressar. Digamos, esse nosso lado escritor ou escritora, ele quer se expressar. Mas talvez essa pessoa que lê a si mesmo, essa leitura que nós fazemos, do que nós produzimos, talvez essa leitura seja uma parte que nos bloqueia. Porque essa leitura talvez carregue todas as memórias negativas e todos os momentos que nós fomos nos expressar por algum motivo e aquilo foi tolhido. Aquilo não foi considerado, não foi validado. Então talvez a leitura que a gente faça, né, porque a gente está ali escrevendo cobra de vidro mole, mas ali dentro, internamente, a gente está registrando que deveria ter escrito enseada, que deveria ter ali uma palavra explicadora, e não uma palavra de incerteza, não uma palavra aberta, uma palavra poética. Então talvez uma forma da gente libertar a nossa escrita é libertar também, quase como naquela relação, quando as pessoas falam que não sabem desenhar e tem um exercício para soltar o traço. Então, na escrita, o soltar o traço é também entender o erro como uma premissa, entender o erro como essa perspectiva de eu não sei, então eu vou escrever porque eu estou me indagando, eu vou escrever porque eu tenho incerteza sobre isso. E aí o estado da escrita, ele não é um estado explicador, ele é um estado aberto, ele é mais próximo do estado da infância. Vou ler mais um trecho, na verdade agora é de um outro poema, também do Manuel de Barros, que se chama Ruína. Então eu vou ler e aí a gente finaliza aqui. Eu quero deixar alguns convites para vocês, que são convites de exercício de criação. Eu leio o exercício Ruína e fecho esse nosso encontro convidando vocês para errarem aí nos textos de vocês, para soltarem o traço, para se permitirem também esse exercício de criação, escrever porque não sabe, escrever porque busca, escrever porque se indaga. Ruína. Um monge descabelado me disse no caminho: eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era fazer de alguma coisa o jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa no cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tem entrado para o arcaico ou mesmo de uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou: digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia, não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. E o monge se calou descabelado. Esse é o convite para desacostumar a palavra. Assim como o monge escolheu então a palavra amor e construiu uma ruína para ela,
a ideia é que você pense também uma palavra. O monge pensou a palavra amor porque disse que ela estava quase vazia, não tinha gente dentro dela. Então escolha uma palavra que você considere significativa e por meio de um texto construa uma ruína para essa palavra. Então esse é o convite para desacostumar as palavras. Espero que você fique bem, permaneça bem e que a gente se encontre aí em outros contextos. Obrigado.